Bom, gente, boa noite a todos. Boa. Vou exibir aqui a tela para a gente continuar a discussão. Eu lembro que a última coisa que eu tinha dito na última aula era em relação às coordenadas, né? E eu vou só reforçar a ideia, tá? Eu sei que foi bem no finalzinho da aula que a gente viu a ideia das coordenadas, mas eu disse que comentaria no início dessa, né? Isso foi aqui na definição 4, né, que foi a última coisa que a gente comentou. Ok. Tá, então, só para relembrar como é que a gente determina pontos nas suas respectivas coordenadas. Então, nas coordenadas cartesianas, só relembrando, né? Vou colocar aqui 3 sistemas de eixo, e em cada um deles eu vou dizer como é gerado os pontos. E eu vou dizer como é que, só relembrar a ideia de como é que um gera o outro. De um, né, a gente pode achar as coordenadas de outro tipo. Ok. Então, a ideia é que os pontos estejam ou na superfície ou nas interseções das superfícies. Isso de forma geral. Então, por exemplo, como é que eu determino um ponto em coordenadas cartesianas? Um exemplo de um ponto, né, só para... eu sei que aqui eu não estou generalizando, mas eu estou me utilizando de um ponto só para ficar claro a ideia. Então, sei lá, vamos pegar o ponto aqui 1, menos 1 e 2, por exemplo. Então, aqui a gente mede uma unidade no eixo X, né, que é referente a essa primeira coordenada. A gente marca uma unidade à esquerda, né, eu tenho aqui a orientação do eixo, que me diz a direção do crescimento numérico. Significa que como é menos 1, então antes do zero, né? Lembrando que esse ponto aqui, ele é zero para as 3 coordenadas. Ele é zero tanto em x, como em y, como em z. Esse aqui era o ponto O que a gente definiu. E o O tem as coordenadas 0, 0, 0. Tá, então, marcamos aqui o menos 1. Né? Então, tem um cruzamento aqui através das paralelas. Esse ponto seria uma projeção no plano XY, sendo que eu quero esse ponto aqui na altura 2. Né? Então, para finalizar nosso ponto, nós marcamos aqui 2 unidades, traçamos aqui, essa aqui que eu estou traçando seria a altura do ponto, da projeção desse ponto no plano XY, né? E aqui a gente traça uma paralela para traçar nosso ponto. Sei lá, tipo isso, né? Pronto, aqui está o nosso ponto da forma mais simples, né? O ponto A de coordenadas 1, menos 1 e 2, tá?
A gente viu também que aqui cada coordenada dessas representa um plano e a interseção desses planos, né, vai dar justamente o ponto que é dado, né? Ok, em coordenadas cilíndricas, aqui são as cartesianas. Em coordenadas cilíndricas, eu vou gerar pontos. Eu vou gerar pontos que estejam numa superfície cilíndrica. E como é que é uma superfície cilíndrica? A sua base é uma circunferência e pode ser qualquer ponto na extensão dessa circunferência. Então, o que, que eu preciso, né? Eu preciso de um raio, de um ângulo e de uma altura. Então, suponha raio 2, então, sei lá, vamos imaginar um eixo, vou até colocar ele um pouco mais. Suponha que esse raio meça 2, tá? 2 unidades. Ele está no plano XY, tá? Ou seja, se o plano XY fosse o chão, né? Como a gente... Ele estaria aqui traçado no chão, tá? Estaria pegando aí um giz, sei lá, e riscando aqui o chão. Ok, aí eu preciso de um ângulo, né? Aqui eu já abri um ângulo. Que é, vamos supor, um ângulo aqui de 30 graus. Vamos supor que aqui eu abro um ângulo de 30 graus e defino aqui uma altura, sei lá, 4 unidades. Tá? Então, marcando aqui 4 unidades, né? Aqui traçamos as paralelas. Sei lá, mais ou menos, né? Esse aqui eu vou chamar de B. Né? Pronto, esse seria o ponto B, né? A maneira como ele foi gerado, né? Definir um raio, repito, né? A partir do X aqui eu abri um ângulo de 30 graus e depois defini uma altura. Né? Então, esse ponto aqui ele estaria definido numa superfície cilíndrica. E a esférica, eu preciso de um raio, que eu chamo de ρ, uma abertura de, na verdade, dois ângulos, né, ao invés de um só. Então, um ângulo que a gente também chama de θ e o outro ângulo que a gente chama de φ. Tá? Então, vamos supor que aqui, vou pegar aqui outra cor, suponha que eu defino aqui um raio ρ, digamos que esse raio vale, sei lá, 3, né? Então aqui é 3 unidades. Aí eu vou abrir um ângulo que é exatamente no mesmo sentido desse ângulo aqui, então, sei lá, vamos supor que 45. Então, abrindo aqui um ângulo de 45, né, a gente vai ficar com essa medida aqui, mais ou menos, né, que é... Então, vamos supor que esse ângulo é de 45 graus. E eu vou suspender, na verdade, aqui eu vou suspender em outro ângulo, né, também. São... Sendo que esse ângulo, ele é... A medição dele é do Z, né, ele parte do Z, do eixo Z. Então, sei lá, se eu disser que é 30 graus, na verdade eu vou subir aqui 60 graus, tá? Porque a medição é feita aqui. Aqui que é 30. Né? E aqui a gente sobe 60 graus.
Não sei se dá para... Deixa eu abrir mais aqui. Eu vou botar um ângulo maior. Aí vai dar para a gente enxergar melhor esse movimento de subida, né? Então, vou abrir aqui 60 graus. Então, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. A subida vai em direção ao eixo Z, porém é contado do Z para no sentido contrário. Eu digo já, repito já como é que é o sentido contrário. Então, sei lá, imagina aqui uma rotação, né? Aí eu estou abrindo aqui 60 graus. Tá ele relativamente aberto aqui só para facilitar a visualização, né? Suponha que aqui é 60 graus. E a gente sabe que se eu fizer essa rotação aqui, né? Aqui também tem uma abertura, né? Eu estou sei lá, vou rotacionar ele assim também. São dois ângulos que são considerados. E esse segundo ângulo aqui, né, não é daqui para cima, né? É contado ao contrário. Então, na verdade, eu estou subindo 60 graus aqui também, mas é contabilizado 30 graus. Tá? Tá. Aí, na aula anterior ficou só um pouco confuso a ideia do... O que ficou confuso um pouco foi a ideia das conversões. Tá? Ficou só a ideia das, né, como converte de um para outro. A cilíndrica em cartesiana e a esférica também em cartesiana. Já que a cartesiana ela é a mais simples de todas e a mais popular. Essas daqui são usadas em alguns casos só. Né? Essa é a maneira como a gente marca os pontos. Então, deixa eu só... Esse aqui suponho que é o ponto C, que é esse aqui. Muito bem. Aí, né, repetindo aqui só a ideia da conversão. O Z não tem alteração nenhuma aqui na cilíndrica, né? O Z ele funciona da mesma forma que na cartesiana. Então, só precisa converter, na verdade, esses dois carinhas, né, o raio e o ângulo, né, como seria aqui nas coordenadas retangulares. Então, de forma geral, de uma maneira assim mais direta, né, nada mais é do que você pegar o raio, que é 2 aqui, né, e esse cateto aqui, ele não forma um ângulo, né, então ele é oposto. Consequentemente, aqui eu uso seno de 30. Né? Então, se eu fosse transformar esse ponto em coordenadas cartesianas, essa aqui, a coordenada y seria essa. Né? Então, sei lá, vou colocar, vou abrir um espaço aqui. A coordenada z não teria mudança nenhuma, seria o próprio 4. A coordenada y seria essa, né? O raio vezes o seno de 30, que no caso é esse ângulo aqui que foi dado, né? O teto. E o x seria, que é esse pedacinho aqui, seria o raio vezes o cosseno. Já que esse pedaço aqui faz parte do ângulo, né? Então ele é adjacente. O adjacente está atrelado ao cosseno. Tá aí o nosso ponto, tá? Então esse seria o ponto B em coordenadas cartesianas. Só fazendo a conta aqui para ficar redondo, né? 130 é o meio, então isso aqui é raiz de 3 sobre 2, né? Então ficaria 2 raiz de 3 sobre 2. Esse ficaria 2 vezes 1 meio, e esse seria o próprio 4.
Aqui a gente cancela, seria a raiz de 3, seria 1, seria 4. Tá, então, esse ponto B aqui, em coordenadas cilíndricas, seria 2, 30 graus e 4. Em coordenadas cartesianas, que é o mesmo ponto, né? Seria a raiz de 3, né? Então, essa medida aqui é raiz de 3, essa medida aqui é 1 e essa medida aqui é 4. Ficou claro a conversão da cilíndrica para cartesiana? Ok. Aí a conversão aqui da esférica seria da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho que... É porque aqui também tem valores numéricos, aí ajuda um pouquinho, né? Você consegue dar uma visualizada melhor. Bom, sim, para a gente converter esse ponto aqui para as cartesianas, então a gente usa fortemente essas projeções que eu usei aqui, né? Aqui, sendo que aqui usa em mais efetivamente. Então, eu vou projetar primeiro aqui. Primeiro eu vou projetar aqui no eixo Z, né? Então, essa projeção é minha altura cartesiana, essa daqui, que aqui, essas coordenadas aqui me deram através de rotações, né? Eu defino um raio, começo a rotacionar, que é deslizar o ponto sobre superfícies esféricas, né? Você rotacionando ele. Aqui eu faço rotação só nesse sentido, né? A altura ocorre igual às cartesianas. Então, aqui a gente tem que o raio vale 3, né? E aqui o ângulo é 30. Como ele é adjacente, né? Então significa que essa medida aqui, ela é o raio, que é 3, vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 30. Aí eu defini meu Z, né? Meu Z é a minha altura cartesiana, né? A altura cartesiana tem que formar 90 graus. Então eu defini aqui a minha altura. Para eu definir o x e o y, primeiro eu tenho que projetar esse raio aqui no plano XY. E para fazer essa projeção, eu tenho que projetar ele aqui, ó. Tá? Ele tem uma projeção aqui no plano XY. E essa projeção que eu faço, né, quer dizer, eu vou projetar duas vezes. Então, projeto primeiro aqui no plano XY e depois projeto em cada eixo. Né? Essa é a ideia. Bom, se aqui é 3 vezes o cosseno, né? Essa medida aqui é a mesma que essa, tá? Então, para não ficar muito poluído aqui, que já está ficando, né, muito cheio de informação, eu vou colocar essa medida aqui em cima. Então, vai ficar assim. Essa medida aqui vai ser 3 vezes seno de 30. Tá? Então, esse pedacinho aqui, né, que vem aqui do 000 até a projeção aqui no plano, mede isso aqui. 3 vezes seno de 30. Aí, essa projeção eu vou ter que projetar em cada eixo. Então, projetando aqui, como o meu ângulo aqui é de 60 graus, essa projeção é adjacente, né? Então, significa... Deixa eu só apagar aqui para me dar mais espaço. Essa projeção aqui vai medir esse pedacinho, né? Que é 3 vezes 130. E como ele é adjacente, né? Esse pedacinho aqui é adjacente a esse ângulo, então a gente usa cosseno. Então aqui é vezes cosseno. Espera aí, gente, aqui caiu a conexão. Só um minuto, tá?
E já voltou, tá? Vou só reiniciar aqui a apresentação. Tudo ok, né? Ok. Então, retomando aqui, deixa eu fazer novamente aqui. Na hora que caiu, né? Ele não salvou essa alteração aqui. Ok. Então, novamente, né? Esse pedacinho aqui, a gente tinha dito que era 3 seno, né? Se esse pedaço é cosseno, esse é seno, né? Consequentemente, esse pedaço é o mesmo que esse, né? Então, essa medida aqui no plano XY é 3 vezes seno de 30. Aí eu vou projetar isso aqui na direção de X e na direção de Y. Aqui. Que aí eu tenho todas as coordenadas. Quando eu faço isso aqui, né, projetar essa sombra aqui no eixo Y, então eu sei que minha abertura é de 60 graus e esse cateto aqui, ele é adjacente, né, ele forma 60. Então aqui a gente usa cosseno em cima dessa medida, então vai ficar 3 vezes o seno de 30 vezes o cosseno de 60. No y, sendo que ao invés de cosseno, né, a gente vai usar seno. Então aqui atrás vai ficar 3 vezes seno de 30 vezes seno de 60. E é assim que a gente faz a conversão do ponto, né? Então vai ficar, meu x vai ser 3 vezes seno de 30 é 1 meio, cosseno de 60 é a mesma coisa do seno de 30. Então vai ser 1 meio também. Meu y vai ser 3 vezes, né, que é esse carinha aqui. Seno de 30 é 1 meio também. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E meu z vai ser 3 vezes o seno de 30, que é 1 meio. Então, isso aqui vai ficar 3 quartos. 3 raiz de 3 sobre 4 e 3 meios. Então, esse ponto C aqui, em coordenadas cartesianas, é esse ponto aqui que eu acabei de escrever. Tá? Então, observe as expressões. Né? Eu sei que aqui eu já estou substituindo, já estou fazendo na prática, mas observe essas expressões e observem essas. Né? São as mesmas. Né? Ó, x ó, é o raio, cosseno do ângulo, seno do outro ângulo. Aqui o y só usa seno, né, para os dois ângulos, vezes o raio, e aqui é o raio vezes o cosseno, né, que é justamente o que aparece aqui, o raio vezes, isso aqui o z, raio vezes cosseno, o x usa seno e cosseno, e o y usa só seno. Tá. E a mesma coisa aqui na cilíndrica. A cilíndrica, ela possui, é só x cosseno do ângulo, y cosseno do ângulo. E o z é o próprio z. Né? Então, ó, aqui o raio vezes o seno do ângulo é o y, né? E o raio vezes o cosseno do ângulo é o x. Tranquilo, né? Deu para entender esse exemplo, né? Tá. Bom, então, agora vamos deixar a parte complicada de lado, né? Vamos para a parte simples. E a primeira definição simples desse nosso encontro é
definição de distância entre dois pontos, né? Que, na verdade, é a extensão de distância entre pontos no plano. Então, vamos pegar aqui dois pontos, A, que tem coordenadas, né, x de A, y de A, z de A, B idem, né, tem, respectivamente, é a mesma ideia do A, sendo que troca pelo B, né, e, consequentemente, essa aqui é a nossa distância. Tá, então, como é que a gente vê, né, que isso de fato acontece, né? Essa distância dá para ver algebricamente, né? Dá para a gente fazer a demonstração dessa fórmula sem muito peso. Então, a ideia, eu vou fazer aqui um desenho, um tamanho interessante, né, para todo mundo visualizar a ideia. Então, sei lá, vou fazer aqui nosso sistema de eixo. Então, x, y e z. Aí vamos pegar um ponto qualquer para o A e um ponto qualquer para o B, né? Em coordenadas cartesianas. Então, deixa eu traçar aqui. Imagine que esse é o ponto A e esse aqui é o B. Tá? Só ajeitando aqui. Então, esse é o A e esse é o B. Bom, nós queremos essa distância aqui. Vou colocar aqui amarelo. Tá, e como é que a gente resolve esse problema? Bom, então, vou fazer um desenho aqui que vai ajudar a gente a visualizar como é que procede a saída, né, para esse problema. Então, vou colocar aqui em azul, tá? Então, vou começar a fazer uns traços aqui. Sei lá, vou estar extremamente preocupado se não tiver todos os segmentos paralelos, tá? Mas, pelo menos a ideia. Então, não sei se todo mundo está conseguindo visualizar o que foi que eu fiz, mas aqui tem algumas medidas, né? Deixa eu só colocar aqui. Esse ponto aqui é a projeção do A no plano XY, tá? E essa medida aqui é o nosso Y de A. Essa medida aqui é o X do A. E o ponto B projetado no plano, né? Aqui no plano
XY, né, que é como se fosse aqui o chão, seria esse ponto aqui, a minha projeção, e essa medida aqui é o Y do B, e essa medida aqui é o X do B. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a partir do momento que eu tracei esse paralelepípedo, algumas medidas aqui vão coincidir. Por exemplo, essa medida aqui, não sei se vocês conseguem enxergar isso. Essa medida aqui, né, nada mais é do que x do B menos x do A. É exatamente essa medida aqui. Ó. Todo mundo consegue enxergar que essas duas medidas são idênticas? E tem mais uma, né? Essa medida aqui é a mesma que essa daqui, né? Que é o y de B menos y de A. Né? Então, essa medida aqui é y de B menos y de A. Está faltando só essa altura, né? Definir quanto vale essa altura aqui. E essa altura aqui é a diferença das alturas de cada ponto, né? Então, o ponto A tem uma altura aqui, o ponto B tem uma altura aqui, né? A diferença de alturas é essa daqui. Na verdade, esse ponto, ele tem o caixote, né, que ficou aqui, o paralelepípedo, ele tem uma certa altura aqui do chão. Então, já está definida aqui a altura do A e a altura do B, né? Que ele está, todas as superfícies aqui do meu paralelepípedo, na verdade, essas duas aqui, essa superfície, né, que seria a tampa superior, e essa aqui, que seria a base, elas são paralelas ao plano XY. Então, significa que isso aqui, essa altura aqui também coincide como sendo a altura do B, né, que é o Z do B, a coordenada Z, que determina a altura, menos Z do A. Ok. Essa medida que eu vou colocar lá em cima, tá? Porque eu vou riscar aqui no meio. Então, essa medida aqui eu vou botar aqui. São as mesmas, né? Isso aqui é y do B menos y do A. Tá. Então, aqui em verde, eu vou colocar na caixa, eu posso projetar essa diagonal aqui, ela é como se fosse a sombra da diagonal principal. Vou chamar a diagonal principal a diagonal que a gente quer encontrar o valor. Então, a distância que a gente quer é essa daqui, né? A distância do ponto A para o ponto B. Mas tem uma diagonal aqui, né, que ele é, sei lá, a sombra, né? Imagine que eu emito uma luz aqui do alto, né? Eu emito uma luz aqui do alto, sei lá. Aí a sombra, né, sei lá, boto bem alto aí, e bem, né, bem centrado aqui. A sombra desse segmento vai ser esse aqui em verde, né? Então aqui tem um certo delinha. Ok. Aí como é que eu acho, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então usando o teorema de Pitágoras, o que a gente sabe, né? Que a distância ao quadrado de A para B, que é essa diagonal aqui, ela é a hipotenusa desse triângulo aqui. Nesse triângulo, essa diagonal é hipotenusa. Então, isso aqui vai ser igual a essa medida aqui, que é essa altura. E, no caso aqui, no triângulo vai ser um cateto. Mais essa distância d', que é ao quadrado. Tá, mas quem é d', né? Tá, eu posso traçar outro triângulo aqui dentro, né? No caso, seria esse triângulo aqui, ó. Esse, por exemplo. E
E aqui também vai ser um triângulo retângulo. Consequentemente, eu posso aplicar Pitágoras aqui também, onde nesse triângulo em vermelho, o D' ele vai ser a hipotenusa. Então, isso significa que se D' é hipotenusa, né, então vai ficar D' ao quadrado vai ser igual a essa medida aqui, que é a diferença aqui do x, ao quadrado, né, que é um dos catetos aqui do nosso triângulo, e essa medida aqui é essa medida aqui do cateto. Né? Bom, então, usando o simples teorema de Pitágoras, eu tenho essas duas afirmações. Né? Como esse valor está aqui, então a gente pode substituir. Posso trocar D' ao quadrado por isso aqui. E aí eu vou chegar praticamente na expressão que ele exibe lá. Então, já colocando na ordem correta. Né? E a última coisa, né? Nós encontramos aqui a distância ao quadrado, mas não é isso que a gente quer. A gente quer a distância sem ser ao quadrado. Consequentemente, a gente aplica a raiz dos dois lados, é uma maneira de dizer o que vai ser o próximo passo, ou então o que é quadrado do outro lado vira raiz. Tá? E a raiz vai dar exatamente a expressão que a gente conhece. Questão de espaço aqui, eu vou escrever assim, usar a anotação, né? Eu vim até aqui. Aqui que acabou a raiz. Tá? Então, aqui, comecei aqui a raiz, terminou aqui. Tá. Deu para entender a ideia da distância entre dois pontos? Tá. Tranquilo, né? Essa parte é bem fácil. Ok. Aí, primeiro exemplo, eu peguei aqui o ponto O, que é a origem, e peguei o ponto A. E aqui eu estou dizendo que a distância do O até A vai ser as coordenadas do meu ponto A ao quadrado. Mas isso, de certa forma, é um pouco óbvio, né? Se... Vamos só fazer aqui rapidão, né? A distância do O até A, assim, a nível de expressão, né? Vai ser x do A menos x do O, né? Normalmente a gente escreve o x desse primeiro menos esse, mas sabemos que não importa a ordem, porque tudo ao quadrado fica positivo, né? Então aqui é indiferente. Aqui vai ficar y de B menos y de A, que de B, rapaz? Y de A menos y do O ao quadrado, e por fim é o z do A menos z do O, também ao quadrado. Isso se a gente fosse substituir ao pé da letra, né, na expressão. Aí o ponto O é o 0, 0, 0, né? E o ponto A é esse mesmo, né? X do A, Y de A e Z de A. Então, na substituição, né, ia ficar x de A menos 0, que ia dar o próprio x de A. Né, e aqui ia ficar ao quadrado. Mais, aqui a diferença também vai dar o y de A, que também vai dar ao quadrado. E aqui também vai dar o z de A ao quadrado.
esse exemplo é interessante porque mais na frente a gente vai utilizar isso aqui, né? A gente vai ver que isso tem uma certa utilidade, né? Mais adiante, prática. Ok. Bom, esse exemplo aqui é um pouquinho mais pesado, tá? Deixa eu ver aqui se tem. Na verdade, esse aqui que é. Não, na verdade, esse aqui é simples, né? Ele define aqui a equação da esfera. Eu sei que a gente vai definir isso de novo, mas esse exemplo aqui é só para enfatizar que a equação da esfera ela é um conjunto de pontos que só depende dessa expressão aqui. Tá? Então, vamos fazer a leitura aqui desse exemplo. Né? Então, o conjunto que define todos os pontos da esfera é dado por isso aqui. Tá? Então, tradicionalmente, em matemática, né, a gente chama a esfera de S. Tem até uns índices aqui, mas aí aqui eu não vou entrar nesse tipo de detalhe. Então, aqui são os pontos P, tais que a distância do P para um certo C é R, onde P está sendo representado por x, y, z, ou seja, isso aqui é mais geral, é um ponto da superfície da esfera, C é o ponto central, né, ABC, e R é o raio da esfera. E assim a gente tem que a equação da esfera é dada por essa expressão, que se a gente observar bem, é a mesma coisa dessa. A diferença é que está sem a raiz. Então, a ideia desse exemplo é o seguinte, eu vou traçar aqui. Peguei aqui o sistema de eixos, pegar aqui um ponto A central, desculpe, C, que é o centro da circunferência, e desse ponto central aqui, né, a gente vai ter sempre o mesmo raio. Então, sei lá, tá o raio aqui e o raio aqui, sei lá, mais ou menos isso. Ficou pequeno. Deixa eu fazer maior. Tem um raio aqui, o mesmo raio aqui, né, em todas as direções é o mesmo raio. Raio aqui, sei lá, mais ou menos isso aqui. Aí, né, só fazendo aqui o esboço, né, sei lá. E aqui tem, né, alguns cortes, né, sei lá, um corte aqui em X e aqui é isso. Então, a pergunta do Elierton, né? Se um dos pontos, né, tiverem coordenadas nulas, a distância, né, vai ser em função sempre das coordenadas do que não é nulo. Mas é isso mesmo. É a soma do quadrado das coordenadas e a gente extrai a raiz disso. Tá? Isso aí é a distância. Exatamente. Tá, então tem mais ou menos aqui a ideia da esfera, né? Então, pegar um ponto qualquer aqui, P, na superfície,
né? Esse P ele chamou, disse que as coordenadas é x, y, z. E a gente sabe que, no caso, essa é a característica da esfera, né? Sempre a distância da origem para a sua superfície é sempre a mesma, né? E no exemplo ele disse que o tamanho disso aqui era R, tamanho R, esse segmento, né, que é o raio da esfera. Ao girar, né, eu gero a superfície esférica, né, fixando ele aqui no ponto central, que ele, no caso, o exemplo disse que tem coordenadas ABC. Então, o que a gente sabe? Né? Que a distância do ponto P para o ponto C, né, tem que ser o raio. Tá. Substituindo, essa é a característica, né? Todos os pontos P que distam R para o ponto C, eles vão fazer parte aqui da superfície, né? Então, se eu pegar outro ponto aqui, se a distância for R, ele faz parte da superfície esférica, e assim segue, né? Então, o conjunto ele é classificado em função disso. Tá? Aí, consequentemente, eu tenho a equação da esfera, né? Que é, repito, né? Substituindo aqui na nossa expressão, a gente vai chegar, que aqui vai ficar, como aqui não importa a ordem, então eu vou colocar o convencional, que é x do ponto P, que é o próprio x, menos x do ponto C, que é A, mais y do P, que é o próprio y, menos o y do C, que é B, mais o z do ponto P, que é z mesmo, menos o z do ponto C, que é o Czinho. E essa raiz, ela vai ser exatamente igual ao raio, que é, só fiz copiar aqui o resto dessa equação. Elevando tudo ao quadrado, aí a gente chega, chamar aqui a esfera de Epsilon, então a equação de Epsilon nada mais é do que x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, né? Que aí eu estou elevando tudo ao quadrado. Então, essa é a equação de qualquer esfera. Né? Professor, tem como dar um exemplo prático? Tem. Imagine aí que você tem o que você precisa para você ter a equação da esfera, de numérico, é o centro e o raio. Então, vamos supor que o raio de uma determinada esfera seja 3, e o centro da esfera, vamos supor que seja coordenadas 0, 1 e 1, por exemplo. Tá, como é que fica a equação da nossa esfera, né? Bom, simples, né? Aqui o nosso A, o nosso B, o nosso C e o nosso raio, é só substituir. Então vai ficar x menos 0, y menos 1, z menos 1 também, igual a 9, que é 3 ao quadrado. Pronto, tá aí. Definir a equação da esfera de ponto central 0, 1 e raio 3. Todo mundo conseguiu entender esse exemplo? Ficou claro para todo mundo? Bom, isso que eu acabei de fazer, é spoiler da terceira unidade. Eu mostro já. Esse ponto aqui não necessariamente é esse, tá? Eu escolhi aleatoriamente esse ponto aqui. Eu escolhi quaisquer coordenadas. Eu não é aquilo, não é daqui. Né? E esse raio também, eu também escolhi aleatoriamente. O que eu quis dizer foi o seguinte: se você sabe que o centro da tua circunferência tem essas, isso,
tem essas coordenadas, e o raio tem isso, a minha equação da esfera vai ser essa. Tá? É a maneira de eu determinar os pontos da esfera, alguns pontos que a gente quiser, usando essa equação aqui. Tá? Não é essa, né? Essa aqui é genérico. Né? O centro está ABC qualquer. Né? E aqui o ponto aqui tem que ser XY mesmo, e Z. E o raio também é qualquer. Aqui foi só para mostrar, né, de onde vem a equação da esfera. Né? A equação da esfera vem da equação da distância entre dois pontos. Ok. Sim. Deixa eu só mostrar o que a gente vai estudar na terceira unidade. Tá? Por que eu estou dizendo que isso é spoiler da terceira unidade? Porque a terceira unidade a gente vai estudar isso aqui. É porque aqui não tem os desenhos. Que no caso entra nas quádricas. Aí, olha só essa equação aqui. Ela lembra um pouco, né, a equação da esfera. Só tem uma diferença que aqui tem valores aqui embaixo. Tá? Esses valores embaixo é o que vai deformar a minha esfera. Né? O que é um elipsoide? Um exemplo de um elipsoide é um ovo. Quer dizer, um ovo mais ou menos. Mas uma bola de rugby ou futebol americano, né, são exemplos de elipsoide. Né? É uma, sei lá, ela é oval. E a equação é um pouquinho diferente. Aí, no caso, a gente só qual é a nossa preocupação? Né? É olhar a equação, identificar qual é a figura e ter mais ou menos uma noção do esboço. Tá? Aí tem outras quádricas, que é os hiperboloides, os paraboloides, o cone e o cilindro. Né? Aqui já são outros casos. Então, essa é a ideia. Tá? A primeira quádrica que existe, né, é a esfera, sendo que ela é a mais bonitinha. Né? Ok. Tá. Aí tem esse exemplo 3 que ele considera S2 como sendo uma esfera unitária. É isso, né? Quando tem esses expoentes é porque são esferas unitárias. De centro na origem e a superfície é dado... Aí eu tenho uma superfície dada por T. Né? Assim, essa união aqui é uma circunferência. Na verdade, eu acho que aqui é interseção, não é união. Tá? Tenho quase certeza que é interseção. Se eu fizer a interseção dessa superfície T com a superfície S2, eu vou encontrar uma circunferência. É isso que diz aqui o exemplo. Então, tá. Bom, então vamos fazer aqui uns desenhos doidos para eu explicar algumas coisas para vocês. Então, a superfície T, por exemplo, que ele dá lá no exemplo, né, deixa eu só pegar o nome, é o exemplo 3. Tá, exemplo 3. Então, T é uma superfície gerada por todos os pontos que obedecem essa equação aqui. E a equação da esfera unitária, ele está dizendo que o raio é 1. Ou como ele não falou ao centro na origem, né? Então o raio é 1 da minha esfera e o centro é na origem, ou seja, é no 0, 0, 0. O que isso significa? Que é fácil a gente identificar aqui a sua equação.
Tá, então a equação da nossa esfera que tem esses dois parâmetros vai ser o seguinte, vai ser x menos zero ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado, mais z menos zero ao quadrado. Igual. Tá tranquilo até aqui o que é dado lá no exemplo? Tá. Então, perceba, deixa eu só ver aqui, porque como é que a gente acha a interseção de coisas? Por exemplo, nós sabemos que, sei lá, isso aqui, nós sabemos que isso aqui é um sistema de equações, indiretamente cada equação dessa representa uma reta, e resolver o sistema é a gente achar a interseção desses dois objetos, geometricamente falando. Ou seja, esses dois objetos têm algumas possibilidades. Possam ser que eles sejam concorrentes, né? E isso acontece quando a gente encontra um ponto em comum, né? Se a gente encontrar um ponto em comum, é porque a configuração dessas duas retas é assim, e o ponto encontrado vai ser exatamente esse aqui que eu estou marcando. Mas pode ser que ele não seja assim, né? Pode ser que eles sejam coincidentes, né? Ou seja, as duas retas sejam a mesma reta. E quando é que isso acontece, né? Quando a gente encontra infinitas soluções no nosso sistema. Porque todos os pontos aqui do R1 vai ser pontos do R2. Né? Se eu pego qualquer ponto aqui é dos dois, se eu pegar outro ponto também é dos dois, quer dizer, todos os pontos que eu tomar aqui vai fazer parte das duas retas. E a terceira opção aqui, em relação à posição, que também vai me determinar a solução, pode ser que eles sejam paralelos. E se eles forem paralelos, significa que se eu tomo um ponto de R1, ele não está em R2, e, ou seja, na resolução do sistema, é o sistema sem solução, né? Ou seja, é o sistema sem cruzamento de pontos. Então, essa seria a visão geométrica da solução do sistema, né? Que a gente vai ver isso na segunda unidade. Tá. Aqui eu tenho dois objetos. Né? Um dos objetos, que no caso é esse aqui, é uma circunferência, ou uma esfera, desculpe. Tá? E esse outro objeto aqui, pelo menos a gente não sabe quem ele é a priori, mas eu vou dizer a vocês, né, que mais na frente a gente vai precisar saber disso, é como é que a gente enxerga como é que é a superfície. Né? Então, esse primeiro caso aqui, se eu considerar que y é zero, a nossa equação T, né, equação T não, né, a equação que determina o conjunto T vai ser assim, ó, z igual a x ao quadrado. Pergunta, que curva é essa? Como é o nome dessa curva aí que eu acabei de escrever? Uma parábola, perfeito. Isso aqui é uma parábola. Vocês lembram que na aula anterior, quando y assume um valor, isso aqui determina um plano? Não sei se vocês lembram disso, mas quando x é 2, por exemplo,
quem é dois, quem é y e quem é z, não sei. Então são todos. Mesma coisa aqui, ó. Então o que que significa? No plano y igual a zero, eu tenho aqui uma parábola, né? Porque essa curva foi gerada quando eu zerei meu y. E se eu fizer com x, né? Se eu fizer x igual a zero, a gente vai obter uma coisa semelhante, né? Sendo que, no caso, vai estar invertido, né? Ao invés de ser uma parábola com variável x, vai ser variável y e é o mesmo objeto. Ora, então, e a última coisa, né? Se z for um número, então minha equação vai ser assim, ó, x2 mais y2 igual a esse número. Isso aqui são equações de circunferências. Não precisam vocês adentrarem muito a esses detalhes, né? Assim, vocês ficarem preocupados com esses detalhes, porque essa primeira unidade, apesar de eu estar falando um pouco desses objetos aqui que não são do universo linear, mas na verdade a nossa unidade mesmo, né? O conteúdo assim que vai ser válido é a partir de vetores. Tá? Isso aqui ainda é referente a pontos. Então tem elementos nessa introdução que faz parte de todo o conteúdo do curso, né? Praticamente. Então, aqui eu estou dando uma pincelada, né, em tudo que vai ser um pouco das coisas que vão ser vistas mais adiante, mais detalhadamente. Tá? Então, assim, não tenham uma preocupação em agora saber dessas coisas, porque a gente ainda vai estudar com detalhes sobre cada elemento desse, né, na sua respectiva unidade. Então, veja bem, vamos só fazer aqui um esboço, né, já que eu tenho aqui alguns cortes. Né, e é através dos cortes que a gente determina uma superfície. Então, está aqui, tracei o plano. Então, quando o y for zero, né, nada mais é do que esse plano aqui. Ó. É esse plano aqui, né? Vou desenhar só um pedaço aqui do plano, que eu estou definindo. Né? É o plano onde y não tem coordenada, quer dizer, diferente de zero. Né? O y aqui é zero. Então, se eu traço aqui qualquer y, aí vai me dar um plano paralelo a esse. Né? Tá, e o que está me falando aqui, essa informação aqui, o que ela está me dizendo? Que quando y é zero, aqui nesse plano eu tenho essa parábola, né? Então eu tenho essa parábola aqui quando o meu y for zero. Da mesma forma, quando o x for zero, né? Quando x for zero, a gente determina um plano que está frontal a vocês, tá? Então, esse plano aqui que está de frente para vocês é o plano x igual a zero. E nesse plano aqui também a gente tem uma parábola. Né? Deixa eu pegar esse eixo aqui mais baixo, que aí fica melhor até para a questão do desenho e tudo. Tá? Nesse plano aqui que eu acabei de desenhar, também tem uma parábola. Então, vamos desenhar aqui a parábola. Tem uma parábola aqui de frente para, sei lá, mais ou menos assim. E se a gente observar algumas alturas do Z, por exemplo, essa altura aqui que vou fazer uns traços aqui também. Sei lá. Do jeito
que eu estruturei aqui, né, eu posso colocar aqui um plano. Então, suponha que essa altura Z aqui eu tenho uma circunferência, né? Então, sei lá, imagine que eu tenho isso aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui praticamente eu já tenho a minha superfície. Isso aqui parece uma taça. Eu tenho isso daí. E imagine uma. Porque na hora que vai construindo, né, não dá para. Você vai vendo só os traços. Mas aí beleza, ó, veja que essa taça aqui, né, ele parte aqui do ponto 00, né? Imagine que falta aqui sei lá, onde a gente segura, né? Para completar a taça aqui faltava só essa parte de baixo. Mas essa aqui é só, essa analogia é só para a gente entender a, sei lá, o que, que se parece, né? Então isso daí seria tipo isso. Né? Perceba que aqui parte da origem, né? Aqui, né? A minha taça aqui parte da origem. E tenho aqui uma esfera, né, que ele vai estar junto com essa, né, sendo que tipo o centro da esfera no 00 tem um raio 1 aqui. Eu sei que o desenho aqui está bem poluído, eu vou desenhar aqui a parte, né, outra sem os eixos, inclusive. Então eu tenho isso aqui. Eu tenho a minha taça, né, sei lá, aqui. E eu tenho aqui uma esfera, que é aqui o raio é 1 aqui, né, então eu tenho aqui uma esfera. Então, tem aqui uma interseção. Aqui ficou pequenininho, não dá para enxergar não. Deixa eu desenhar maior. Acho que eu vou inverter a ordem, eu vou desenhar a esfera primeiro. Então, sei lá, vou pegar aqui. Eu estou botando aqui os raios da esfera, tá, para desenhar ela. Né? Sei lá, mais ou menos isso aqui. Essa parte aqui é sempre a mais difícil. Né? Tá, mais ou menos assim. Aí eu tenho aqui mais um eixo aqui, né, que seria o raio, que não foi colocado aqui mais ou menos no eixo X, né? Seria um corte. E aqui o último corte. Aí eu tenho o meu copo aqui, assim. Sei lá, mais ou menos assim. Eu vou traçar aqui as interseções. Né? Tem aqui.
Agora eu vou só escurecer, tá? Para a gente enxergar. Então, a interseção é essa. Essa superfície aqui cilíndrica, superfície não, né? Essa linha cilíndrica aqui é a interseção, né, da, da minha taça. Eu estou desenhando aqui. Com a minha esfera, né, que eu vou, né, e aqui algumas linhas da minha esfera, né, essa aqui é uma, que é outra. Bom, vocês conseguem enxergar o desenho? Mais ou menos. Ele não ficou bem, né? Sei lá, imagine que aqui a taça está saindo aqui do centro, né? Aqui, ó. A taça está surgindo aqui do centro da esfera, né? Então tem uma hora que tem uma interseção aqui, né? Que a borda da minha taça vai tocar na superfície da esfera, né? De tal maneira que, sei lá, imagine que eu tire isso aqui, eu vou ter uma tampa aqui, aí eu vou tirar essa tampa, né? Aí eu tenho aqui a minha esfera, né? Como se fosse um coco aberto, e se a gente olha dentro dele, né? A gente vê, sei lá, algo, um recipiente nesse formato aqui que eu estou desenhando aqui, tá? Sei lá, e sei lá, aqui seria a tampa, né? Tirei a tampinha aqui, tem a tampinha que eu tirei, ficou aqui o buraco, né? Esse aqui é da taça, dentro dele. Bom, então, o que, que o exemplo está dizendo? Né? Que a interseção desses dois objetos dá essa circunferência aqui em branco, né? Que é essa borda aqui. Ó. Aí a pergunta é, como é que a gente acha essa equação? Né? Bom, como é que a gente resolve o sistema? Né? Uma das maneiras de resolver o sistema é você substituir, né? Isola uma das variáveis e substitui na outra equação. Aqui vai seguir mais ou menos a mesma ideia. Tá? A gente vai substituir coisas aqui e vai encontrar alguma coisa, né? Então é isso que ele quer que a gente encontre, né? Quer saber que coisa é essa que a gente vai encontrar ao substituir. Então o que, que a gente vai fazer? Veja, aqui está dizendo que z é x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui está dizendo que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é 1. Ou seja, perceba que isso aqui ó, já tem aqui. Ó, né? Aqui é a ideia geométrica. Agora a gente vai mexer no algébrico. Se essas duas coisas são comuns, significa que eu tenho coisas daqui que eu posso substituir aqui e vice-versa. Então, como z é isso daqui, eu vou trocar essa soma por z. E, fazendo isso, vai ficar assim. Z mais z ao quadrado igual a 1. Todo mundo concorda com isso? Repito, né? Só repetindo. Eu troquei a soma desses dois quadrados por z. Tá aqui. Tá? E virou uma equação, né?
polinomial de grau 2. Para resolver essa equação, a gente aplica aquela formulazinha famosa, né, que nós chamamos de Bhaskara. Então, isso aqui vai ser z igual menos b, né, menos 1, mais ou menos a raiz de b2, que é o z ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, né, menos 1. Tudo isso dividido por 2a, né? No caso, a é 1 aqui. Então, isso vai ser dividido por 2. Ok. Bom, z é minha altura, tá? Na verdade, esse z que a gente está encontrando aqui é essa altura aqui, ó. Tá? É a alturazinha onde está, até onde vem o limite aqui da minha borda. É isso que a gente está encontrando aqui. Aí, a gente tem duas opções. Ou usa menos com menos, aqui vai somar o valor menos 1 com esse valor negativo, sendo que se a gente faz isso, né, a gente está encontrando um valor aqui na parte de baixo. Sendo que na parte de baixo não tem interseção dessas duas superfícies. Então, a gente só pode considerar esse cara sendo positivo. Tá? Ok. Então, está descartado aqui o valor negativo. Por essa razão, né? A interseção é só na parte superior, né? Onde o z é positivo aqui. Ok. Então, isso aqui vai ficar z igual a menos 1 mais. Menos com menos aqui é mais. Vai ficar a raiz de 5. Né? De fato, a raiz de 5 é maior do que 1. Então, esse valor aqui é positivo. Ok. Como é a estrutura de uma circunferência? É assim, ó. Z ao quadrado mais y ao quadrado igual ao número. Ora, a minha altura é essa. Então, o que a gente faz agora? Né? A gente troca esse z aqui, ó. E aí eu vou ter a minha estrutura x ao quadrado mais y ao quadrado, né, igual a alguma coisa. E no caso, esse alguma coisa vai ser esse raio aqui. Né, que aqui é o raio da circunferência. Ok. De toda forma, né, isso tem que dar o próprio z aqui. Né? E se elevar ao quadrado, jogar para cá, fizer 1 menos isso. Né? Porque aqui a gente já tem a própria estrutura, né? X ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual ao próprio z. Então, essa distância aqui vai ser igualzinha a essa. Ok. Então, praticamente acabou, né? A nossa equação da circunferência vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a esse raio aqui. E essa é a equação da circunferência. Você que é denso, assim, né? Eu acho que, não sei se me fiz entender nesse exemplo, né? Tem bem muitos detalhes, mas me dê aí uma posição aí por parte de vocês. O que vocês me dizem? Deu para entender alguma coisa? Deu para entender nada? Deu para entender tudo? Ok.
Tá. O meu objetivo por hora é vocês entenderem. É só entender mesmo, tá? Só repetindo, né? A ideia final, né? Já que ficou mais puxado. Eu tenho aqui duas equações, eu substituí uma na outra, onde essa daqui já é uma estrutura de equação de circunferência, né? Já é a mesma estrutura aqui. Então, foi que nós encontramos, né? A gente encontrou, né, quanto mede essa altura aqui. Né? A gente acabou tendo que ver quanto é essa altura, e de fato, essa altura aqui, ele vai funcionar como raio de circunferência. Qual a diferença de circunferência para a esfera? É só o fato de ter uma coordenada a mais. Quando não tem o z, é a circunferência. Quando tem o z ao quadrado, né, aí ela fecha na esfera toda. Né? Então, repito o que foi feito. Né? Troquei essa soma por z aqui, né? Então vai ficar a equação só que envolve o z. Z ao quadrado, isso aqui vai ser o z. Tá, então quando a gente fez essa conta aqui, a gente encontrou um valor para esse z. E esse valor aqui, ele já tem a estrutura da equação da circunferência. Né? Então, essa é a equação. Né? Já posso... Então, essa é a interseção, né? Essa é a equação da circunferência. Né? Essa equação aqui, ela tanto faz parte da minha esfera, quanto dessa minha taça, né? Que o nome dela, isso aqui é um paraboloide, né? É todo formado por parábolas. Mas essa é a ideia. E, nosso, assim, repito, né? Aqui a ideia desse exemplo era só que vocês entendessem como funciona esses elementos geométricos, né? Isso aqui, a gente, nessa primeira unidade, a gente não vai fazer nenhuma atividade relacionada a isso. Nenhuma. O que a gente vai fazer é só relacionado a retas, planos e pontos, que é uma coisa muito mais simples do que isso. Tá? Ok. Então, só para fechar essa ideia, essa, essa introdução, né, que essa parte dos pontos que eu estou colocando para vocês é só a parte introdutória. Quando a gente entrar aqui na parte dos vetores, aí vai ficar bem mais tranquilo, porque aqui vai entrar na questão linear. Né? Ó, essa equação aqui, que a gente chama de norma, aquele exemplo foi super importante para isso, porque são as coordenadas ao quadrado. É o tamanho do vetor, né? Ou seja, a distância da origem até ele. A gente vai ver isso mais na frente. Né? Então, aqui o resto é tranquilo, tá? Isso aí eu posso garantir a vocês pelos outros semestres anteriores. Normalmente, o que foi dado nessa primeira aula, na primeira e na segunda, na verdade, no presencial eu dei uma aula só, né? Por isso que a galera se assustava. Né? Porque além da... além da ideia das coordenadas, né, tinha esse exemplo também que era um pouco assustador. Então eu vou deixar essa ideia do ponto médio para a próxima aula. Tá? Acho que já foi bem denso hoje também, né, com esses exemplos aqui que eu passei para vocês, né, e relembrar um pouco das ideias aqui da aula anterior e a questão da distância. Acho que já é suficiente por hoje. Tá ok? Tranquilo? Então tá. Sexta-feira a gente vê essa questão do ponto médio e inicia a ideia de vetores. Valeu, valeu. Boa noite para vocês. Sim, só respondendo essa coisa dos exercícios, tá? Os exercícios tem lá no final do documento, tá? Então, se vocês forem olhar os exercícios, o primeiro exercício já não tem mais nada a ver. Boa noite, Ana. Os exercícios não tem nada a ver
com isso que a gente está falando. Né? Então, já aqui já é a parte vetorial mesmo. Né? Então, é o que eu disse, né? O que vai ser cobrado de vocês é mais a parte de vetores. Né? Isso que a gente está vendo é só introdutório. A gente está vendo só um pouco do que a geometria trabalha, né? Assim, como é que a gente trabalha essa fusão da geometria com álgebra, né? O que álgebra significa. Calma que eu ainda vou passar, tá? Normalmente as atividades eu passo para vocês depois que a gente termina a discussão dos exercícios. Tá? Então a gente vai discutir todo esse documento, né? No final a gente faz os exercícios e depois que a gente marca uma data para eu passar uma atividade e vocês me entregarem. Professor, a próxima aula que o senhor falou vai ser na terça ou na sexta? Não entendi direito. Então eu troquei. Falei como se estivesse falando na turma de cálculo. Né? Na verdade é na próxima terça. Desculpa. Ok. Pois tá, então boa noite a todos, tá? Bom descanso aí para vocês também. Qualquer coisa, passa o fio lá no Telegram, tá? Lá é bom porque é imediato, né? Pode perguntar o que vocês quiserem lá, tá? Pois tá, gente. Vou saindo aqui e valeu.